Irmãos, espero que estejam todos bem. A gente, a gente não, eu atrasei um pouquinho aqui hoje, mas a gente já vai começar em alguns minutos. Deixa eu abrir aqui para ver quantas pessoas estão já, ver se a gente já começa. Boa noite, Ju, boa noite, Freitas, mandaram mensagem aí. Bom, a gente pode dar mais uns 2 minutos e aí a gente dá início no nosso estudo. Tempo dos irmãos pegarem os cobertores aí para se aquecerem um pouco nesse frio. Freitas falou que não trouxe o dele aqui na mesa de som, então ele vai ter que passar frio mesmo. Mas. Bom, deixa aqui. Bom, como os irmãos já sabem, aqueles que estão acompanhando, a gente está estudando o Peregrino e hoje, quando eu peguei o livro para preparar o estudo, foi uma surpresa assim o tanto que a gente já avançou nele, né? Eu passei alguns fins de semana sem dar o estudo e acho que a gente percebe menos, mas olhando aqui o meu, a gente já andou, parece, quase 3/4 do livro e eu fiquei pensando sobre como esse livro reflete tanto, ensina tanto pra gente sobre tanto da vida cristã, né? E tantas fases dela. Então, parece que a gente viu ali o peregrino no começo da caminhada dele, a gente conheceu ele ali e viu um cristão ainda com tantas imaturidades e lutando com tantas coisas. E aí a gente vê esse cristão se fortalecendo através das muitas lutas. E agora nesse capítulo a gente vai ver um capítulo escuro, por assim dizer, na história em que cristão e esperançoso caem em pecado e colhem diversos frutos amargos disso, mas a gente já vê homens na fé lutando fielmente, lutando com perseverança e sofrendo, mas perseverando e sendo restaurados. E foi bem legal parar para ver e ver o quanto esse livro tem tanto a ensinar para a gente mesmo. E hoje o capítulo que a gente vai estudar fala sobre quando cristãos esperançosos são presos pelo gigante desespero. A gente vai ver como tudo isso acontece, mas é um capítulo que Bunyan ensina muito sobre o que foi chamado, é chamado de depressão espiritual. Quando um cristão verdadeiro cai num estado que ele entra num estado de miséria e desespero e um misto de incredulidade, ele não encontra saída e isso dura por algum tempo. E a gente vai ver nesse capítulo diversas coisas sobre. A gente vai ver como muitas vezes os cristãos caem nesse estado. A gente vai ver como os cristãos lidam com esse estado, quais as características e a dificuldade do desespero e da dúvida. A gente vai ver sobre como sair dela. E esse é um capítulo muito querido para mim. É um capítulo que me ensina muito, que me trouxe já muito consolo, muita esperança, e que eu creio que tem ensinos tão profundos. E eu creio que é um capítulo tão necessário nos nossos dias. Um dia desses eu estava vendo uma conversa de WhatsApp e tinha uma pessoa comentando, ela tem depressão patológica aparentemente, né, não espiritual, mas falando sobre olha, quando vocês encontrarem alguém assim e vocês quiserem ajudar, não cheguem falando que é demônio e que é pecado necessariamente. E eu creio que muitas vezes por conta desse dilema que a gente vê, muitas pessoas demonizando ou presumindo que qualquer estado depressivo seja pecado, o que é algo mais comum no meio pentecostal, no meio reformado, muitas vezes, a gente tende a só considerar a ideia de que talvez tenha algum pecado envolvido muito para frente quando a solução já se torna muito mais dolorosa. E creio que um grande princípio que
serve para a gente auxiliar pessoas que estejam em algum estado de depressão, seja espiritual ou físico, é não presumir qual desses estados ela está. Não presumir que a causa da depressão dela é ou física ou espiritual, mas ir ouvir a pessoa, conversar e buscar discernir para aplicar o remédio correto. E esse capítulo trata de algo que muitas vezes eu creio é tratado como algo físico, mas que a gente vai ver como a origem é espiritual. E a gente vai poder falar de como a gente lida com esse estado de depressão, de desespero, de dúvida, quando a gente cai nele em algum pecado. E eu oro, eu espero que seja de grande proveito para todos nós. E, bom, vamos orar então, antes de começar o estudo. Eu não preparei slides, também não vamos projetar o texto na tela, então pedi para os irmãos ficarem com as suas Bíblias em mãos e abrirem elas durante o estudo. Vou orar então. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e eu te louvo pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te louvo, Pai, porque temos sempre conosco as tuas promessas. Te louvo porque, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Te louvamos, Pai, pelo teu amor no teu Filho Jesus, pela tua graça, pelo sangue do teu Filho que nos purifica de todo pecado, que nos lava, que nos faz santos e irrepreensíveis em tua presença, pelo qual nos achegamos a ti em graça e em paz. E Pai, eu oro a ti, eu peço que o Senhor derrame sobre mim a tua misericórdia agora que eu vou dar o estudo. Que o Senhor me dê a palavra no abrir da minha boca, que o Senhor me dê clareza e que o Senhor fale, ó Pai. Senhor, eu peço, fala à tua igreja, aos irmãos que estiverem ouvindo, seja quantos forem ou onde estiverem, e que eles possam ser confortados, Pai, eles possam ser fortalecidos na fé, eles possam ser encorajados a viver para o Senhor e para a tua glória. Eu oro a ti e peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, como eu disse nessa breve introdução, a gente vai entrar nesse capítulo que os cristãos, os peregrinos da nossa história aqui, passam por essa grande dificuldade. Acho que é um dos trechos em que a gente vê que a gente vê os peregrinos numa dificuldade mais profunda para eles. A gente vê que na Feira das Vaidades, o cristão permaneceu firme, que ele se firmou bravamente, corajosamente e fielmente ali. Que fiel estava disposto até a morte a sofrer por causa de Cristo. Só que nesse capítulo, eles dois passam por um período de trevas, de grande dificuldade, e que eles se veem enfraquecidos e lutam com diversas coisas. Só que a gente olha para o capítulo anterior e a gente sabe que eles não terminaram o capítulo assim. E mais ainda, a gente vê no começo desse capítulo uma cena ainda mais diferente dessa história que eu estou contando. No começo do capítulo, a história diz que cristão e esperançoso chegaram a um trecho do caminho que ia beirando um rio, que era o rio de Deus que Davi chamou e que foi chamado pelo apóstolo João do rio da água da vida. E esse trecho do caminho é um trecho extremamente prazeroso para ele e para esperançoso. É um trecho em que eles têm as águas para se refrescarem. O texto fala das árvores ao redor do rio que são medicinais, que trazem alívio, que trazem cura com seus frutos. O texto fala que aquele era um lugar seguro e por isso eles puderam parar e descansar. O texto fala que era um lugar com alimento abundante e revigorante, um lugar confortável para eles. Só que pouco depois, o texto diz, né, a história diz que pouco depois, conforme eles continuaram caminhando, o caminho pelo qual eles estavam seguindo, o caminho estreito pelo qual eles deviam seguir, se separava desse rio. E aí o texto fala que isso desgostou muito a eles, só que nem por isso, e que isso chegou a abater é, a alma deles, só que nem por isso eles deixaram de seguir pelo caminho, porque eles sabiam que era por esse caminho que eles precisavam andar. Só que conforme eles caminharam, eles chegaram, o trecho longe do rio se tornou muito difícil de caminhar. E a história fala que os seus pés começaram a doer, que era íngreme, que eles tinham dificuldade nisso. E que
Eles começaram a lamentar e a sentir, e eles aspiravam por um caminho melhor. E só nisso a gente já tem um ensino aqui pra gente, que serve para nós cristãos. Porque nem toda. Esse trecho ele mostra pra gente algo que a gente vê claramente na Bíblia. Que é que nem sempre a vida cristã, a caminhada cristã, se dá num caminho fácil de se andar, num caminho confortável. A gente vê isso por toda a palavra, a gente poderia dizer. A gente vê isso especialmente no livro de Salmos, eu diria. Em que a gente tem salmos em que a gente vê o salmista exultando a Deus, agradecendo a Ele, louvando a Deus por maravilhas que Ele operou e pela percepção da graça de Deus, pelas formas tão doces pela qual Deus vinha derramando a sua graça e a sua presença na vida do salmista. Então a gente vê o Salmo 40, no Salmo 45 o salmista dizendo: de boas palavras transborda o meu coração. Ou no Salmo 40, ainda mais propriamente, a gente pode lembrar como o salmista anuncia como ele havia esperado confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. E ele inclinou o seu ouvido quando clamei por socorro. A gente vê o salmista falando ali como Deus respondeu ele, como Deus havia colocado seus pés sobre uma rocha. Então o salmista está num momento de grande alegria. O salmista está num momento que ele está em conforto, que ele está firme, e ele sabe que Deus está favorecendo ele, cuidando dele de uma forma extremamente clara e sensível, em que ele sente esse cuidado e essa bondade de Deus. Só que quando a gente olha para todos os salmos, a gente vê salmos de diversos tipos. E a gente vê que o salmista tem igualmente momentos em que ele diz a Deus, como no Salmo 13: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou quando a gente vê o salmista confessando e pedindo a Deus: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Ou seja, a gente vê o salmista agora, não em um momento que ele está sentindo o conforto de Deus, não em um momento em que ele está sentindo paz, mas que ele está atribulado, que ele está se consumindo de tristeza. E os peregrinos passaram por um caminho assim. Eles estavam num momento de conforto, de alegria e de paz, só que agora eles estão passando por um momento de dor, um momento de cansaço, um momento que andar no caminho, na vontade de Deus, tem sido difícil. E na vida cristã, nós vivemos assim também. A gente vê isso até mesmo no Novo Testamento. A gente vê no livro de Atos momentos em que a igreja prosperava, em que os apóstolos pregavam e milhares se convertiam, e é dito que os cristãos contavam com o favor de todo o povo. Só que ao mesmo tempo a gente vê também momentos em que os apóstolos e os discípulos pregam, as pessoas não ouvem, alguns se levantam, apedrejam eles e lançam fora da cidade. E saber disso, saber que a caminhada cristã é marcada por momentos, não só por momentos bons, tranquilos, prazerosos, mas por momentos difíceis, em que não necessariamente a gente vai ter a percepção, o sentimento de todo o conforto, previne a gente e prepara a gente para aquilo que, para a mesma coisa que Pedro falou para os cristãos do primeiro século. Em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9, Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Na mente de Pedro, conforme o Espírito inspirou ele para dizer, saber que o sofrimento não só é parte, mas é esperado na vida cristã, devia levar os cristãos não ao lamento, não ao desânimo, não a perder a alegria, mas deveria levar os cristãos a se prepararem. Deveria levar os cristãos a se conscientizarem e, como diz em outro trecho, fortalecer as mentes dele para enfrentar tudo isso. Não é simplesmente. Nota que o chamado de Pedro não é assim, olha, tenha um prazer por sofrer. Não é um chamado a gente não aspirar por um caminho melhor, não aspirar pela manifestação abundante dos consolos, da graça e do amor de Deus de uma forma até mesmo perceptível e que afete nossas afeições. Mas o chamado dele é a igreja ser sóbria e vigilante.
a estar atento às inclinações da carne, às tentações do mundo, do diabo, para permanecer fiel quando vier o sofrimento. Se a gente sabe que vem alguma dificuldade, a gente se prepara para ela. E da mesma forma, nesse pequeno trecho aqui do começo, Bunyan ensina para a gente isso. E a gente vai ver como foi, de certa forma, uma falha nisso que fez cristão esperançoso caírem numa tristeza tão grande. E a gente vê isso porque, infelizmente, o que cristão esperançoso fazem não é o que Pedro chamou eles a fazerem. Não é permanecerem sóbrios e vigilantes, andando firmemente no caminho. Mas conforme eles estão caminhando com dificuldade, o texto diz que eles, subindo o desfiladeiro, viram à esquerda uma campina. Um lugar que parecia um lugar fácil de andar e de descanso. Só que para chegar a esse lugar, eles tinham que sair do caminho. Tinha uma escada que passava por cima do muro e saindo desse caminho eles poderiam chegar. E aí o texto diz que cristão sobe a escada e olha o caminho, e ele diz que o caminho ia paralelo ao caminho pelo qual eles estavam andando. E nisso ele convence esperançoso a ir por esse caminho também. E aí assim que eles pulam, o texto diz que os pés deles sentiram certo alívio. Eles sentiram certo alívio de terem saído do caminho de Deus, do caminho estreito que eles tinham chamado a andar. E eles começam a andar por ali e eles encontram um personagem. Eles encontram um outro homem andando à frente deles. E o nome desse homem é Vã Confiança. E Vã Confiança é chamado por cristão e ele grita para cristão grita para Vã Confiança perguntando: para onde esse caminho leva? E aí Vã Confiança responde de pronto, sem hesitar, ele fala: para o portão celestial. E cristão pergunta isso porque esperançoso tinha falado: olha, mas se a gente for por esse caminho que parece mais fácil, a gente vai se desviar do nosso caminho, do caminho que a gente deve seguir. E aí cristão ouve Vã Confiança e ele vira para esperançoso e fala: viu? Eu não disse que esse caminho leva para o mesmo lugar? E por um momento eles sentem um certo alívio e se sentem bem de estar andando fora do caminho. Só que aí o texto continua e pouco depois vem a noite e fala que caíram densas trevas sobre ele e Vã Confiança se acidentou num buraco e caiu e morreu e se espatifou no fundo dele. E aí cristão e fiel, cristão e esperançoso percebem que eles se perderam no caminho e eles desejam voltar para o caminho de onde eles saíram, mas eles já não conseguem por conta da escuridão, da chuva, dos trovões que atingiram ele. E quando a gente vê tudo isso que aconteceu com cristão e esperançoso nessa história, a gente vê como eles caíram no estado que a gente vai ver mais pra frente, que é um estado de dúvida e de desespero. E a gente vê que esse erro foi prevenido também por Paulo quando ele falou com Timóteo. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo, desde o versículo 18, na verdade, Paulo diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Cristão e esperançoso, eles abriram mão de seguir no caminho de Deus para seguir por um outro caminho. Só que a saída deles, notem, não aconteceu com o cristão falando: olha, não, eu não quero mais seguir pelo caminho de Deus. O caminho de Deus é muito difícil, eu estou cansado dele, eu vou por esse outro. Não aconteceu dessa forma. A saída deles do caminho de Deus, do caminho estreito, aconteceu quando eles abriram mão do caminho pelo qual eles sabiam que deviam andar, se apegando a uma vã confiança de que eles poderiam andar fora desse caminho, mas ainda estar caminhando para o portão celestial, mas ainda está caminhando rumo à cidade celeste. E a gente é bem marcante que quando eles saem do caminho e começam a andar, vã confiança demonstra uma convicção imensa. Vã confiança, quando perguntado para onde o caminho leva, ele fala: para o portão celestial. E cristão esperançoso saem do caminho porque eles se apegaram a uma vã confiança de que eles poderiam andar fora do caminho de Deus e ainda assim estarem caminhando para a cidade celestial, como eu disse. E é assim que muitos cristãos caem em pecado. O Paul Washer, ele diz algo que foi muito marcante para mim e que eu creio que seja tão assertivo e que ensine tanto a gente. Ele fala que ninguém cai em pecado.
que cristãos não caem em pecado, nós deslizamos nele. Porque ninguém simplesmente se torna um imoral ou um ateu da noite para o dia, abandona a fé completamente, simplesmente depois de uma noite de sono. Mas as pessoas caem em pecado quando, pouco a pouco, elas vão abrindo mão da boa consciência, que nem Paulo diz. E abrindo mão da boa consciência, alguns naufragam na fé. As pessoas caem em pecado quando elas já vêm deslizando, pouco a pouco, em pequenas coisas que elas sabem que ofendem a Deus, mas que elas acham que elas podem andar naquele caminho e ainda assim continuar em paz, sem nenhum problema e caminhando para o portão celeste. Como Paulo diz a Timóteo, essa é uma das exortações mais, eu diria, mais alarmantes de toda a Escritura para mim. Ele fala, mantendo a fé e a boa consciência. Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. O que ele está falando é, se você agir constantemente, se você agir contra aquilo que você sabe que é verdadeiro, contra aquilo que você sabe que é agradável a Deus, você vai naufragar na fé. A sua fé vai se desmantelar e você vai afundar. E os cristãos verdadeiros, a gente sabe, jamais vão naufragar na fé, definitivamente. Deus jamais vai permitir que um cristão verdadeiro negligencie a boa consciência ao ponto de naufragar na fé. Mas ele vai disciplinar essa pessoa para que ela se arrependa e se volte antes. Mas como a gente vai ver que aconteceu com o cristão esperançoso, quanto sofrimento nós cristãos trazemos a nós mesmos quando a gente negligencia a boa consciência. Como a gente mina a nossa própria fé. É como se a gente tivesse um monte de minas ao nosso redor e cada vez que a gente peca, a gente estivesse colocando cada vez mais minas para a gente depois tentar sair andando. A gente está preparando um campo minado pronto para explodir ao nosso redor quando a gente negligencia a boa consciência. E é assim que muitos cristãos caem. Os cristãos caem quando eles começam, por exemplo, tolerando assistir algo que eles não deveriam assistir. Assistir algo que tem poucas cenas que vão manchar a mente e a consciência deles, que vão levar eles que vão tirar o coração deles das coisas celestes. Coisas que são pecaminosas, mas que eles toleram. E aí, pouco a pouco, daqui a pouco, eles começaram a fazer piadas com coisas que desagradam a Deus. Coisas que antes faziam eles sentirem vergonha só de ouvir, agora eles podem fazer piadas sobre rir junto. E aí, mais pouco a pouco, eles em breve estão praticando aquelas coisas. Os cristãos não caem quando eles. Eu dizia isso muito para alguns colegas, que eles não caíam em certos pecados simplesmente indo direto para eles. Mas era com pequenas coisas que pareciam inofensivas, que eles conseguiam justificar e que eles conseguiam criar uma vã confiança e falar: não, tá tudo bem, eu estou fazendo isso, mas eu estou no caminho para o portão celeste. Eu estou fazendo isso que ofende a consciência, que eu sei que desagrada a Deus, mas não, eu ainda estou caminhando aqui. Esse caminho está indo paralelo. Eu consegui ver do caminho estreito quando eu pulei para começar a fazer isso, que é só um pequeno desvio. É só ir um pouco do lado, mas está indo lado a lado, então eu estou caminhando para o portão celeste. Só que como na história a gente vê vã confiança, Bunyan disse que ele caiu de repente, que foi de súbito, que ele caiu no poço e morreu. E foi. Ele usa a palavra, ele não lembro se se esborrachou no fundo do poço, algo desse teor. É assim também que acontece quando um cristão negligencia a boa consciência. De súbito, a vã confiança que ele tinha se esvai. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, aquela pessoa entra em desespero. Porque aí ela passa, quando vem a disciplina de Deus, ela fala: pera, eu estou sofrendo isso e eu não tenho uma boa consciência. Eu estava andando em caminhos que desagradavam a Deus. Eu estou sofrendo sob a disciplina dele. Eu estou sofrendo sob a ira. E no momento isso não é nada prazeroso. E a gente sabe, aqueles que são cristãos sabem, como é doloroso quando a gente cai em um pecado do qual a gente estava consciente. E nesse momento, assim como na história, o que acontece com os peregrinos acontece com os cristãos quando fazem isso. Eles se sentem desesperados, eles se sentem perdidos. E o texto diz que eles tentam voltar, mas por conta da chuva, da tempestade, eles não conseguem. E Bunyan fala que vendo isso, ele ponderou que é mais fácil sair do caminho quando se está nele
do que voltar para Ele tendo uma vez saído. E é isso que acontece. Quando a gente cai em algum pecado, quando a gente negligencia a boa consciência, a gente ofende o Espírito Santo com o qual a gente foi selado. A gente ofende o Espírito, que é o consolador dos cristãos, que é aquele que traz o conforto e a paz aos nossos corações, que é aquele que nos lembra as palavras de Cristo e aplica ela ao nosso coração, para que elas tragam conforto, para que elas revigorem, ensinam e instruam. E quando a gente cai em pecado, a gente ofende o Espírito, que é o único que pode nos consolar. E a gente traz sobre nós mesmos todo esse problema e tristeza. Só que quando a gente, logo depois disso acontecer, mesmo em meio às trevas que eles estão ali por conta dessa queda, a gente vê que ainda há esperança. E a gente começa a ver isso na palavra de esperançoso, que quando ele diz ao cristão. Cristão, quando esperançoso e cristão se veem perdido, eles começam a lamentar, e cristão fala que ele sente ainda um pesar maior, porque foi por culpa dele que eles se desviaram do caminho. E a resposta de esperançoso não só traz esperança, mas ela também ensina muito a gente sobre como a gente deve lidar com quando um irmão cai, se desvia de alguma forma, e até mesmo quando ele causa o nosso desvio. Esperançoso, ele responde: eu temia isso, que esse caminho fosse fazer a gente se desviar do caminho pelo qual a gente devia andar. Eu temia isso desde o começo. Por isso, alertei-o brandamente. Eu deveria ter falado com franqueza, mas você é mais velho do que eu. E aí depois, quando o cristão pede perdão, esperançoso fala: fique tranquilo, meu irmão, pois eu perdoo. Creia-me, isso acabará redundando em nosso bem. Nota aqui o primeiro ponto, que, como eu disse, ainda há esperança, mesmo em meio à queda. Que esperançoso traz uma palavra de conforto, mas que esperançoso também trouxe antes uma palavra de repreensão. E isso ensina a gente, esperançoso traz essa palavra de repreensão até com arrependimento. Ele diz: eu temia isso desde o começo, por isso alertei-o brandamente. Eu deveria ter falado com mais franqueza, mas você é mais velho do que eu. Esperançoso diz que a forma de a gente lidar com um irmão que está sendo tentado ao pecado, que a gente está vendo ele ameaçar se desviar, é falar com franqueza. Muitas vezes a gente tem certo receio de a gente ver alguém em pecado e ou sendo tentado aí, se a gente não fala nada, a gente fala: mas será que eu deveria? Eu não sou tão próximo. Será não vai às vezes pode parecer ruim, errado, só que a atitude mais amável que a gente pode ter quando a gente vê um irmão sendo tentado ao pecado é repreender com franqueza. Levítico 19:17 diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderá o teu próximo, e por causa dele não levará sobre ti pecado. Olha só a oposição. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderá o teu próximo. Ou seja, a gente vê alguém em pecado e não repreender é uma forma de aborrecer o nosso irmão. Não é um ato de amor quando a gente fala: não vou falar nada porque não sei, talvez sou errado, vai ser pior, então vou deixar. Não é um ato de amor. O ato de amor, o ato mais amável que a gente pode ter quando alguém está em pecado é ir a essa pessoa e falar com ela. É exortar, é repreender, é ensinar, é fazer como Judas fala, arrebatando alguns como que do fogo, mas odiando até mesmo a veste contaminada pelo pecado. E muitas vezes pessoas caem em pecados profundos e grotescos porque nós somos negligentes, porque nós não amamos nosso próximo ao ponto de aceitar criar certo desconforto, ao ponto de aceitar que talvez a nossa fala crie um problema. A gente prefere ficar bem, que as pessoas fiquem bem com nós mesmos do que zelar pelo bem espiritual das pessoas. E por isso, quando a gente não repreende, a gente está aborrecendo. Mas se a gente amar o nosso próximo, a gente vai, como esperançoso diz aqui, falar a ele com franqueza e falar claramente ao pecado. Não importa como o esperançoso diz, se essa pessoa é mais velha, mais nova ou o que quer que seja. A gente vai falar a ela com base na palavra de Deus e com todo amor, desejando que ela se arrependa e se volte e não caia naquela tentação. Só que ao mesmo tempo,
Se a gente deve lidar com franqueza, com clareza e com firmeza antes da pessoa cair em pecado, depois do pecado a gente deve lidar com franqueza e com clareza e firmeza, sim, mas a gente também vê com esperançoso que a gente deve lidar com sinceridade e misericórdia quando alguém se desvia. Quando o cristão confessa o pecado e pede perdão, esperançoso diz, logo de primeira: fique tranquilo, meu irmão, pois eu o perdoo. Creia-me, isso acabará redundando em nosso bem. Esperançoso perdoa cristão, mas não só perdoa, ele conforta cristão. De pronto, logo de primeira. A gente vê aqui que esperançoso não está preocupado que cristão fique falando o quanto ele tinha razão, que esperançoso falou e ele não ouviu. Esperançoso aqui está preocupado simplesmente que cristão se arrependesse e que cristão seja confortado e fortalecido na fé. E quando a gente vê o irmão em pecado, é assim que a gente deve agir. Não preocupado em falar, olha, eu te avisei, você pecou e eu te avisei. Mas a gente deve ir desejando que esse irmão seja restaurado. E assim que esse irmão tiver arrependimento, que ele tiver arrependimento em relação a Deus, a gente deve, como esperançoso, dizer, dizer para ele também, olha, eu sei que mesmo isso vai redundar no nosso bem. Eu sei que mesmo a gente estando colhendo frutos por causa do nosso pecado, o Deus que nos salvou opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e vai nos restaurar e vai nos restabelecer. Só que mais do que ver como a gente deve responder quando alguém cai em pecado, quando um irmão cai ou leva nós mesmos a cair em pecado, a gente vê que a esperança, mesmo em meio às trevas da queda, quando a gente olha como Deus responde a um filho seu que se desvia do caminho. E aí eu queria pedir para os irmãos abrirem em Jeremias 31. A gente vai ler os versículos 20 até o 22. Mas o Bunyan, ele coloca, baseado nesse texto, que... Deixa eu pegar aqui para ler exatamente as palavras. Mas ele coloca que logo depois que eles se colocaram no caminho de novo, eles ouviram uma voz animadora que dizia que o seu coração se volte à estrada, ao caminho que você trilhou. Volte. Bunyan diz que essa foi uma voz animadora para eles. Ele baseia essa frase em Jeremias 31, 21. Então a gente vai ler o 20 e 22, porque eu creio que mostra tanto sobre o coração de Deus para com pecadores. E especialmente para com seus filhos, mesmo quando eles caem. E é uma falha em ver isso que muitas vezes mantém a gente tanto tempo numa situação de desânimo. E a gente vai ver mais para frente. Mas no versículo 20, Deus diz assim: não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá requestar marido. Olha só o que Deus diz. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, contra Efraim, tantas vezes o meu coração deveras, tantas vezes comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Quando Deus repreende um filho seu, nunca é uma repreensão dizendo você pecou, vai embora. Mas Deus repreende com um coração terno. Deus repreende e enquanto ele repreende, ele se lembra ternamente dos seus filhos. E ele repreende compadecido e dizendo: certamente eu vou me compadecer. Esse texto de Jeremias vem logo depois de Deus ter proclamado o juízo terrível que ele traria sobre o povo. Só que aí no meio disso, depois de falar quão terrível ia ser o juízo por causa do pecado, ele diz: mas mesmo agora, nesse momento, Efraim é o filho das minhas delícias. E eu falo contra ele, sim, eu aponto o pecado, eu trago à luz o pecado, e eu repreendo, e eu trago o juízo. Mas eu me lembro eternamente dele e eu chamo, volta. E nisso a gente pode discernir quando
a nossa tristeza e aquela convicção de pecado está sendo uma convicção que vem da parte de Deus, do Espírito, ou quando a gente está caindo em autocondenação, em acusações nas quais a gente não deveria cair. Porque a repreensão de Deus, não só aos filhos dele, mas a todos, nunca vem na forma de você pecou, vai embora até você remendar seus caminhos. A repreensão de Deus vem sempre na forma, você pecou, mas volta para mim. Volta para mim, porque eu sou um Deus cheio de misericórdia e compaixão. Eu sou compassivo, eu sou abundante em perdoar. Eu certamente vou me compadecer de ti e certamente vou perdoar. Eu enviei meu filho, volta para ele e nele você vai encontrar perdão abundante. E é assim que, mesmo em meias trevas, a esperança nasce. Quando a gente olha para a disposição de Deus para com seus filhos quando eles caem em pecado. E é assim que a gente deve se lembrar de Deus cada vez que a gente cair. A gente deve se lembrar reconhecendo que Ele, em amor, nos chama de volta a Ele, a abandonar nossos pecados e nos voltarmos para Ele. E isso vai produzir o que diz o resto do texto. E o que diz antes também. Que quando o povo se convertesse, visse isso de Deus, se convertesse, eles abominariam a si mesmos e as suas más obras por conta disso. Só que a história continua e a gente, na verdade, não chegou no ponto central do capítulo, que é sobre. E a gente, agora, eu queria que a gente olhasse para os perigos e para o fruto de se desviar do caminho de Deus, para o fruto de um cristão andar contra a consciência, e a dúvida e o desespero. E essa, sim, é a parte mais tenebrosa do capítulo. Porque o texto diz que os peregrinos tentaram voltar, só que por conta da chuva eles quase se afogaram 9 ou 10 vezes. E aí eles encontraram um lugar e pararam ali para descansar, porque não tinha como voltar naquele momento. Só que enquanto eles dormiam, um gigante chamado Desespero, o texto diz que perto dali se levantava um castelo, que era chamado Castelo da Dúvida, onde morava o gigante chamado Desespero, que era o rei daquelas terras. E esse gigante saiu pela manhã para ver suas terras. E ele encontrou os dois peregrinos e ele levou os dois à força para o castelo da dúvida. E aí o texto diz que ele acorda os peregrinos rispidamente e ele pergunta o que eles fazem ali. E aí eles respondem e o gigante fala: vocês invadiram as minhas terras, vocês vão ser prisioneiros no meu castelo. E o gigante é muito mais forte que eles, então ele leva. E o texto diz que eles ficam sem ter o que dizer, porque sabiam que haviam errado. Quando um cristão peca, ele, ele inevitavelmente está militando, como a gente disse, contra a fé dele. E quando um cristão milita contra a fé dele, ele perde a confiança para responder às acusações. E como Jobic diz, não há como manter altos níveis de certeza de salvação junto a baixos níveis de obediência. Se um cristão começa a desobedecer, a viver em pecado, ele necessariamente vai perder a certeza de salvação. Um dos frutos mais claros da salvação é a obediência. E quando um cristão vive em pecado, quando um cristão cai em pecado, ele milita contra isso. Por mais que ele não vá poder viver definitivamente para sempre em pecado, enquanto ele estiver pecando, se ele fazer isso continuamente contra a consciência, cedo ou tarde ele vai perder a certeza de salvação. E vai ficar sem ter o que responder. A dúvida e o desespero, quando esses vierem tentar aprisionar ele. E aí, então, o cristão esperançoso são levados pelo gigante. E esse gigante é chamado, como eu disse, desespero, e eles são presos no castelo da dúvida. Porque, como eu disse também, é isso o que pecar contra a consciência produz. Dúvida e desespero. E Bunyan, ele coloca aqui, para representar o desespero, a figura de um gigante. E não só um gigante, mas é um gigante extremamente severo, sem misericórdia, sem compaixão, e que não dá espaço algum para negociação ou conversa. A gente vê aqui que Bunyan coloca dessa forma porque quando um cristão cai num estado de dúvida e desespero, isso é realmente como o gigante que Bunyan colocou aqui. A gente vê que o gigante acorda os peregrinos com voz severa e áspera.
E quando alguém cai nesse estado, geralmente essa pessoa acorda pela manhã e a primeira coisa que vem à mente dela são as dúvidas. A primeira coisa que vem à mente dela é o desespero. É pensar que ela não tem esperança, que ela está além da salvação, que ela pecou contra a consciência e contra a verdade, por isso ela não pode ser salva. A gente vê que ele é mais forte, que ele é forte mais do que os peregrinos, e ele conduz os peregrinos à força. Porque alguém que cai no estado de dúvida e desespero, não está naquele estado simplesmente porque quer, mas realmente é um gigante que aterroriza e que conduz ele. A mente dele é guiada pela dúvida e pelo desespero, e consome a vida dele de uma forma que ele não tem como fugir. O castelo é um lugar onde os peregrinos ficam presos em calabouços que Bunyan diz que são sombrios, sórdidos e mal cheirosos aos espíritos dos homens. E de fato, a dúvida e o desespero leva os homens a um estado extremamente deplorável. Leva eles a perderem o interesse em quase tudo na vida. Leva eles a perderem o interesse muitas vezes em coisas amáveis e prazerosas, na família, no descanso, nas coisas boas que Deus criou, na alimentação, e leva a um estado tão terrível e triste. Bunyan diz que é um lugar em que não há que o esperançoso e cristão não recebem qualquer alimento, pão ou água, e onde não há ninguém que pergunte a eles como vocês estão. E o lugar de dúvida e desespero é um estado em que a pessoa não encontra alimento algum. A pessoa ouve uma promessa, ouve uma palavra de Deus e ela diz: "Ah, mas isso já não serve para mim." A pessoa ouve um consolo e ela exclui aquilo. E a pessoa geralmente entra num estado que ela já não encontra mais auxílio e consolo em nenhum amigo. E que muitas vezes ela se isola e já não é nem mais acessível a alguém. Um gigante de desespero é alguém que espanca e repreende os peregrinos sem misericórdia. 2 vezes o texto diz que eles quase morreram. E eles só não morreram porque o gigante não conseguiu no momento porque ele teve um de seus ataques. E assim é a dúvida e o desespero. Eles não têm misericórdia. Eles espancam e tiram toda a força daqueles que estão nele. E, por fim, o gigante de desespero tira toda esperança de cristão esperançoso. E diz para ele que a única esperança deles é a morte. Diz para eles que eles jamais vão sair daquele estado. E que é melhor morrer do que viver daquela forma. E não é isso que de fato a desesperança leva? Porque se eu não tenho esperança, se eu não espero que algo possa mudar, necessariamente vai parecer que a morte é melhor. E esperançoso mesmo, que não cai, não cede a esse conselho do gigante, diz: olha, seria melhor para mim morrer do que viver por toda a vida dessa forma, do que viver para sempre assim. E é isso que o desespero produz. E se a gente perde a dúvida e a esperança, é isso que vai acontecer. E é nesse estado que os peregrinos caem, porque eles negligenciaram a boa consciência. E é nesse estado que eles se encontram. E o texto fala que eles estavam ali perto de perder a vida. E eles passaram ali desde a quarta-feira até o sábado, nesse estado. Só que mesmo ali eles perseveram. Apesar das fraquezas, eles perseveram de diversas formas. E eu notei aqui, não vai ser o ponto que eu vou me deter mais, mas pelo menos 4 formas pelas quais os cristãos perseveram quando eles caem no estado de desespero. A primeira que a gente vê é a comunhão dos irmãos. O cristão, em certo momento, ele pergunta e ele considera atender a sugestão do desespero. Ele considera que aquilo que o desespero sugere é melhor, que é melhor eles tirarem a própria vida do que continuarem. E é esperançoso que está ali, lutando com a dúvida e o desespero também, que vira para ele e diz: não, não cristão, não meu irmão, a gente não pode fazer isso, a gente estaria pecando contra Deus. E quanto mais, quem sabe o Deus Todo-Poderoso não vai conceder que o gigante, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não vai conceder que o gigante esqueça a porta aberta, que ele tenha um de seus ataques e a gente consiga fugir, ou que algo ocorra. Tenho certeza que muitos já vieram aqui e saíram. Esperançoso vira para a questão e diz: cristão, por que você está assim? Você que agiu com tanta bravura na feira das vaidades, estando pronto para morrer por causa de Cristo, por que você está agindo com esse medo agora, sendo que você é até mais velho que eu?
Esperançoso traz consolo, traz repreensões, traz exortações que consolam e fortalecem o cristão, não para tirar ele do estado de dúvida e miséria, talvez, mas para que pelo menos ele perseverasse ali. E uma tentação quando a gente cai no, quando alguém ou a gente cai no estado de desespero é perder a esperança ao ponto de abandonar a comunhão. Mas é justamente no contexto de uma igreja local, justamente no contexto da comunhão com irmãos, que tem uma comunhão bíblica, consolando, exortando e auxiliando uns aos outros, que a gente é fortalecido para perseverar, mesmo em meio à dor. Cristão, a gente persevera em meio à dúvida e ao desespero, lembrando do poder da soberania e da bondade de Deus. Ainda que a gente não esteja percebendo ela agora, ainda que como salmista a gente diga que a gente se lembra de quando a gente ia à frente com o povo de Deus à casa dele adorando, e que isso traz tristeza para nós porque a gente não está assim agora, mesmo assim, a gente deve se lembrar e dizer, não, por mais que esteja nesse estado, por mais que ele seja totalmente inalterável na minha perspectiva e pelas minhas forças agora, Deus é todo poderoso e ele pode derrubar e me fazer ser liberto mesmo desse gigante chamado desespero e da dúvida na qual eu estou por causa do meu pecado. A gente deve lembrar também e pode tirar conforto da graça de Deus concedida e exercida em nós no passado. A gente vê isso acontecendo no livro de Hebreus. A gente vê o autor de Hebreus falando à igreja que estava sofrendo, falando, olha, não abram mão da sua esperança, porque ela tem grande galardão. Mas se lembrem dos primeiros dias em que vocês suportaram grandes provações por causa de Cristo. Lembram-se, vocês não só estavam dispostos a, a se compadecer daqueles que estavam sofrendo, mas vocês mesmos, com alegria, estavam dispostos a sofrer a expoliação, a perca dos vossos próprios bens, porque vocês sabiam que vocês tinham uma melhor possessão e eterna. Então ele chama os cristãos a lembrarem de toda a graça e do poder de Deus exercido na vida deles, no passado, para tirar disso conforto e esperança. E é isso que o esperançoso faz quando ele lembra cristão da luta na feira das vaidades. E por fim, e aqui a gente começa a caminhar para qual a única forma de sair do castelo da dúvida e da prisão do gigante desespero. A quarta forma de perseverar em meio ao desespero e à dúvida é a oração. A oração, a gente vai ver aqui, não é o ponto central da forma de sair do castelo do gigante. Mas a libertação deles veio, o texto diz, após eles passarem uma noite em oração. Em meio ao desespero, a gente deve perseverar em buscar Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus contou aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando fala que é interessante que Lucas enfatiza isso, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso quer dizer que a gente vai ser tentado a desfalecer, que a oração nem sempre vai ser fácil, mas que a gente deve perseverar. E na parábola, o ponto central dela não é que Deus vai responder imediatamente ou não. O ponto central dela é Deus ama os seus filhos e ele se compadece e ele vai responder a eles. Independente se na hora a gente receber a resposta ou não, independente de se a gente está lutando no momento ou não, a gente deve se achegar a Deus em oração e mesmo quando vierem dúvidas, mesmo quando a gente for tentado ao desespero, a gente deve perseverar e não desfalecer, sabendo que ele vai responder. Só que a forma de sair do desespero e da dúvida, quando a gente cai no desespero e na dúvida, por conta do nosso pecado, nem toda a nossa própria oração poderia tirar a gente desse estado. Só tem uma forma de ser liberto da prisão do desespero e do castelo da dúvida. E cristão fala isso, depois deles passarem a noite em oração, ele se lembra e ele diz: Como sou idiota, disse ele, ficar aqui neste calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Trago no peito uma chave, chamada promessa, que estou convencido abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Olha só o que cristão diz. Eu poderia muito bem estar andando em liberdade. Eu tenho uma chave aqui. Qual é essa chave? A promessa. E ela
estou convencido, abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. A única forma de sair do castelo da dúvida é pelas promessas de Deus. Quando a gente cai em pecado, o auxílio de irmãos pode nos fazer perseverar, pode nos dar auxílio para continuar, mesmo em meio à dúvida e ao desespero. Lembrar da graça passada pode nos trazer consolo e conforto. Lembrar do poder de Deus pode nos trazer esperança. Perseverar em oração é um meio pelo qual a gente é sustentado por Deus também. Mas a única forma pela qual a gente é livre da dúvida não é por nenhuma dessas coisas, mas é pela promessa, amor e graça de Deus. G.B. Cheever, ele diz assim: um homem que cai em dificuldade pelo pecado jamais sairá dele pela justiça própria. Nem os pecados passados e seu peso devem jamais ser removidos pela moralidade presente. Nada senão a fé, nada senão o precioso sangue de Cristo pode tirar o pecado, pode remover a sua imundícia, pode libertar a alma da sua condenação. E um outro irmão que comentou também sobre o peregrino diz: apesar de estratégias terem seu lugar e o auxílio de amigos ser bem-vindo, eles jamais podem nos dar o que realmente precisamos. Eles não podem nos salvar quando pecamos contra Deus e contra os outros. Eles não podem nos libertar da culpa quando nos desviamos. Eles não podem suprir a graça que necessitamos para perdoar a nós mesmos e outros que pecaram contra nós. Somente Cristo, pela sua obra salvadora na cruz, pode nos trazer misericórdia e perdão. Apenas nele podemos encontrar liberdade da culpa e da condenação. Somente nele podemos escapar da dúvida e desespero e encontrar paz com Deus. Precisamos lembrar da promessa do Evangelho e correr para Cristo. Quando a gente cai em um pecado, quando a gente cai em alguma dúvida por causa de um pecado, a gente não vai encontrar paz em nenhuma outra coisa, em remendar nossos caminhos, em mudar nossa vida, na nossa moralidade presente ou na passada, ou nos consolos dos nossos irmãos. Por mais que todas essas coisas possam ser de algum auxílio. Se a gente conhece a Deus, a gente sabe que nenhuma delas pode apagar nosso pecado. A gente sabe que a alma que pecar, essa vai morrer, e que o salário do pecado é a morte. E que a gente caiu, a gente pecou contra a luz, a consciência, a verdade, e a gente merece a morte. E o único meio de ser liberto da morte não é por nenhuma dessas coisas, mas é pela promessa de Deus. Só que a promessa de Deus não é só um meio pelo qual pode ser que a gente seja liberto. Nota que a promessa de Deus é uma chave que vai abrir qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que o cristão ele deve se achegar a Deus com base na promessa dele e pela promessa e se lembrar delas. E depois que o cristão fala que tem essa chave, esperançoso vira para ele e fala: então tire ela do peito e experimente essa chave. E o cristão põe ela e ele abre as portas. A gente deve tirar as promessas de Deus que ele deu a nós e se apegar a elas com firmeza. A gente deve voltar para o Evangelho e ver ali Jesus falando que todo aquele que vai a ele de modo nenhum lançará fora. E a gente deve pegar essa chave da promessa e lançar contra a dúvida de que a gente não vai ser recebido. E orar a Deus e falar: Senhor, pela tua promessa eu venho a ti, e buscar Cristo. E assim a gente vai encontrar liberdade. A gente deve lembrar de 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E 1 João 2, de 1 a 2, quando João diz para a igreja, né? Filhinhos, escreva estas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A gente deve, se a gente cai em um pecado e entra no estado de dúvida e desespero, lembrar de todas essas coisas e se achegar a Cristo, sabendo que apesar de todo o nosso pecado, ele perdoa pela graça dele, ele é poderoso para perdoar e purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, e apesar da gente ter sido infiel e injusto quando pecou, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E quando a gente olha para isso, penso, se tem alguém ouvindo que está num estado de dúvida e pecado, que pecou, e por causa do seu pecado e negligência nas disciplinas espirituais, e negligência no amor e no serviço a Deus, e por ter se afastado da oração e da adoração, e por ter abrido mão da boa consciência e feito aquilo que Deus reprova,
alguém no estado de dúvida e pecado e miséria, alguém no estado de desespero. E o que tem para dizer para você é: Cristo é um Salvador. Cristo é o Salvador de todo aquele que se achega a Ele. E nele tem copiosa redenção. Que Ele diz ao seu povo: volte para esse caminho. Que Ele diz que tantas vezes quanto Ele repreende, Ele eternamente se lembra do seu povo. E Ele é pronto para perdoar. E como diz, a gente vê em Oséias, em todos os profetas, Ele diz: volte e eu prontamente vou receber vocês. Abra sua boca e eu a encherei. Se você simplesmente viesse a mim, eu te alimentaria com o melhor do trigo e do mel, diz o Senhor para o povo de Israel. E assim também ele vai prontamente perdoar a gente. Eu creio que um dos salmos que me auxiliou muito, na verdade, num momento que eu estive no estado de desespero e que a gente vê o salmista nesse estado, mas sendo restabelecido em esperança, é o Salmo 130, onde o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aí ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, quando o salmista vê que se Deus observar o pecado, ninguém subsistiria, ele tira conforto de que com Deus está o perdão para que ele seja temido, que Deus perdoa. Deus é um Deus pronto a perdoar todo aquele que vai a ele. E que quando eu comecei a minha caminhada na fé, depois de um período que eu não era salvo, eu tive muitas dúvidas. Eu lembro que eu peguei e eu comecei a anotar todas as promessas de Deus que eu encontrava do Evangelho, promessas de todo tipo da Bíblia. Comecei a anotar em papéis e eu colocava no meu guarda-roupa. E eu colocava num lugar que eu abria todo dia de manhã quando eu ia pegar as coisas para sair para ir trabalhar. É, porque eu queria me inundar das promessas de Deus. Eu comecei a colocar, tinha papel na mesa, no guarda-roupa, ficou uma bagunça, mas aquelas promessas me fortaleciam. Lembrar das promessas de Deus me restauraram, me tiraram do estado de desespero e miséria. E é nas promessas de Deus que a gente encontra alívio. Porque, apesar do nosso pecado, no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas promessas e graça, Pai. Quando nós pecamos, e Senhor, quantas vezes nós pecamos, pedimos pela tua misericórdia e perdão sobre isso. Pedimos pela libertação do pecado. Mas quando pecamos, trazemos sobre nós mesmos aflição e miséria desnecessárias e negligenciamos o teu consolo. Mas no Senhor, ó Deus, a copiosa redenção, e nós te louvamos, ó Pai, porque somos, cremos no teu Filho para sermos entre aqueles que não trabalham, porém cremos naquele que justifica o ímpio e que temos a fé imputada por justiça. Nós te louvamos pelo teu Filho Jesus, ó Pai, que permanece à tua direita aqui, por termos um advogado junto a ti, que é a propiciação pelos nossos pecados. Te louvamos porque o Senhor é fiel e justo para perdoar dos pecados todo aquele que vai a ti. E Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a tua igreja, que o Senhor envie o teu Espírito para consolar os teus filhos, que o Senhor aperfeiçoe, Deus, aquilo que eu disse, mesmo que de forma fraca e falha, que o Senhor aperfeiçoe e que pelo poder da tua palavra, que é perfeita apesar da imperfeição dos mensageiros, os teus filhos sejam consolados e fortalecidos e pela tua promessa possamos ser cheios de alegria indizível e cheia de glória e viver para a tua glória nesse mundo. Liberta, Pai, aqueles que estão presos no castelo da dúvida, que já estão há tanto tempo aprisionados pelo gigante desespero. Liberta pela tua promessa de graça, pelo teu amor e consolo. No nome do teu Filho Jesus é que eu oro a ti, Pai. Amém. Bom,
Não sei se tem alguma pergunta, vou dar uma olhada aqui, mas antes de encerrar, eu queria recomendar um livro, o livro De Volta para os Braços do Pai, do, do Joel Bick. É um livro curtinho, e para aqueles que leem em inglês, o John Piper tem um livro também, o nome dele é Quando as Trevas Não Se Levantam, When Darkness Will Not Lift. E para mim é o melhor livro sobre depressão espiritual que eu já li, em parte porque ele é um livro tão claro e direto, mas também um livro curto. E eu sei que muitas vezes uma pessoa nesse estado não quer um tratado teológico sobre a depressão espiritual. Mas esse livro De Volta para os Braços do Pai também é um livro extremamente pastoral, é um livro curtinho e que me trouxe grande consolo e força e restauração em momentos difíceis. Então são dois livros que eu recomendo muito. E se tiver alguém eventualmente lutando com algo desse tipo e quiser conversar, pode me procurar no Facebook, no, ou mandar um e-mail, alguma coisa, ou pedir meu WhatsApp pelo número da igreja, enfim, ou procurar qualquer irmão, mas não fique sozinho, não lute contra isso sozinho. E se fortaleça nas promessas de Deus pela graça dele. Bom, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. É, já foi respondido ao Robinho, né, sobre a igreja. Qualquer coisa você pode entrar em contato, Robinho, com o número da igreja. A gente vai ficar muito feliz de te receber. Tem lista para o culto presencial também. Acho que já foi respondido aí também, né? Beleza, então. Bom, esse nome que eu mandei aí é o que está no Facebook, viu? Caso alguém queira procurar. Mas que Deus abençoe a todos. Espero que todos vocês tenham um bom domingo. E que Deus abençoe o culto amanhã também.